Amém? E louvamos um louvor de clamor, né? Vocês viram? Né? Como que é a última estrofe que eu até falei, eu vou guardar? Não, que ele fala do clamor. E o tempo que roubar não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Amém? Creia que o Senhor nosso Deus é Deus de ressuscitação. Amém, amadas? Amadas, palavra do Senhor, né? Segundo dia da campanha, Jeremias 33:3. Vamos ao 1, né? Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Aí o Senhor diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E quantas coisas, amadas, nós não sabemos. E vou falar uma coisa, eu creio que nem vamos saber. Acho que vai ter um momento em que nós vamos estar na glória com o Senhor e Ele vai assim revelar coisas que a gente fala, não, eu não tinha nem estrutura para entender isso, né? Eu creio dessa forma, né, amadas? E em primeiro lugar, sabe o que eu queria perguntar a vocês, que até veio no meu coração, e eu até busquei aqui? Vocês sabem a diferença entre clamar e orar? Orar e clamar? Existe diferença entre clamar e orar? Existe. Quer ver? Eu busquei aqui, só para a gente iniciar. Orar, eu fui no dicionário mesmo, tá? Orar diz o seguinte: dirigir-se a Deus, a força divina, proferir oração, rezar, ok? E quando eu fui buscar a palavra clamar ela fala assim: dizer em alta voz, gritar, bradar, exclamar, com veemência, vociferar. Então existe diferença entre clamar e orar. Amém, amados? Você está orando? É tempo de oração ou é tempo de clamor? Porque o clamor é uma oração, mas o clamor é uma oração que ela é mais exaltada. Qual é o tempo da tua vida? Você está no tempo de oração ou você está no tempo de clamor? Amém. E existem tempos, né? Às vezes eu comecei a orar e falar com o Senhor, falei: Senhor, existiu um tempo na minha vida, e não foi há muito tempo, em que eu me colocava diante do Senhor e pedia por uma situação, e ele ficava e falava, e algumas vezes eu já falei sobre Jeremias, porque Jeremias foi um profeta que eu li, eu já li há um tempo a palavra dele, porque o Senhor me visitou, porque eu era muito parecida com Jeremias, eu era muito achorona, né? Então eu me identifiquei muito com ele, e eu me colocava diante do Senhor naquela situação, e falei: eu vou levantar de madrugada. Isso, é de madrugada, o Senhor quer a diferença, é de madrugada. Aí eu fui de madrugada e da mesma forma colocava diante do Senhor ali a situação, e aí eu ia dormir. E no dia seguinte fiz por um longo tempo isso, amadas. E aí eu olhava em volta, a situação continuava a mesma e eu continuava a mesma, né? Engraçado, né? Porque o Senhor me visitou numa madrugada e ele falou assim: o que você está fazendo ainda de joelho? Levanta, fala de pé. E eu me levantei naquela hora e eu percebi que até eu mudei. Então, amadas, quando você começa a clamar, algo aqui dentro muda. É aqui dentro. O clamor, ele te modifica. Quando você se levanta para clamar, é algo que te transforma. É algo que te faz assim: ó, levanta. Eu creio que o Espírito Santo está na direção de todas as coisas, ele cuida de nós, mas ele dá essa direção. Sabe, é tempo de, se você estiver desse jeitinho como eu ficava, é tempo de você se levantar e clamar. Se levante, clame, porque o Senhor nos quer saber como posicionar. É verdade. Né? Quando ele falou, eu e a boca seca. Quando ele falou a Jeremias dessa forma, Jeremias, ele estava encarcerado, né? A pastora na semana passada comentou algumas coisas. E essa situação, esse tempo de Jeremias que Jeremias teve, ele foi muito difícil também para ele, né? Ele foi levantado sacerdote, ele veio da linhagem de sacerdotes, né, pastor? Só para confirmar. Ele veio já de uma linhagem, então foi um rapaz que nasceu direcionado para aquilo. Então ele já tinha, né, a direção de como era um sacerdote, que ele orava, que ele intercedia, e que ele era o papel dele ali. Quando o Senhor o visitou,
falou: Jeremias, existe algo contigo, você vai fazer desta e desta forma, porque o povo se desvirtuou completamente. E aí Jeremias falou: amém, e vamos embora. No início ele ficou bastante inseguro, né? Até a palavra, né, fala lá, vou falar só uma frase para quem não conhece, apesar que eu acho que creio que todas conhecem, né? O Senhor falou para ele que ele tinha que se dispor e dizer tudo, em 1:17, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para eu não te infundo espanto na tua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, te livrar. Então o Senhor ele chegou para Jeremias e falou: Jeremias, se levanta, vamos embora. Agora eu te faço essa pergunta: será que ele estava já preparado para se levantar? Ele não estava preparado. Ele estava fazendo o papel dele, ele era um servo de Deus, ele buscava, ele orava, mas ele começou devagar. E quando o Senhor começou a ministrar o que ele tinha que falar, ele foi obediente. Ele ia, ele falava, assim diz o Senhor. Então você vai ler o livro de Jeremias, amadas. Você vê até o capítulo 7, 8, mais ou menos 9. O Senhor vai mandando, ele vai falando. E é muito interessante que em determinados momentos, teve um momento que o Senhor assim, nem deixa ele falar. O Senhor já fala assim: olha aqui, Jeremias, você nem pense em interceder por esse povo, né? Eu quero ir nessa situação só para vocês entenderem como o nosso Deus é maravilhoso. Quer ver? Isso está aqui. Não, amor, pode colocar, deixa eu ver aqui. Aqui, olha, no capítulo 7, no versículo de número 16. Então o Senhor ele está passando para Jeremias todas as informações que ele tem que levar ao povo, que o povo ele tem que voltar o coração ao Senhor. E não foi só isso que o povo fez. O povo ele não só serviu outros deuses. Eles estavam completamente entrando por caminhos que não agradavam o Senhor, que fugiam das leis que o Senhor dispôs nas mãos de Moisés, que naquela época eram essas. Então eles estavam humilhando viúvas, órfãos, eles estavam assim fazendo situações, também o povo não estava só, e fazendo isso tudo criar um descontentamento no coração do Senhor. E dessa forma o que acontece? As pessoas se afastam do Senhor, não tem jeito. Se você começa a ir pelos caminhos do mundo, você se afasta dele. Amém, amados? Aleluia. Então o Senhor ele vem falando para Jeremias, para ir falando o seguinte: o que sempre o Senhor colocou diante de Jeremias: Jeremias, você sempre fale que vai ter um tempo em que vai ter uma invasão e que o rei da Babilônia ele vai vir, alguns ele levará cativo, outros eles deixarão, mas que é para obedecer isso que eu estou mandando você dizer. Então assim, Jeremias passou todo aquele tempo ministrando isso àquele povo, né? E num determinado momento o Senhor ele fala assim: tu pois, 16, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Jesus, né? Senhor, mas o Senhor está falando aqui para não clamar a ti, não, para o Senhor é Deus, porque a gente pode clamar. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? A gente levanta a nossa voz, nós cremos que o Senhor nos ouve. Mas sabe, amadas, ainda não era o momento de ele falar isso para Jeremias, porque, por incrível que pareça, em Jeremias 33:3, não foi Jeremias que foi clamar, o Senhor é que chamou Jeremias. Jeremias agora começa a clamar, porque agora você já está preparado e pronto, porque agora você vai ter que clamar muito mais, porque você e o povo vão precisar deste clamor. Ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Ele era um profeta. Então, amadas, o povo era rebelde, né? E Jeremias passou aquele tempo ministrando e falando, e lendo a palavra, eu fui ver. Vocês sabem há quanto tempo que Jeremias ministrou esse povo? Vocês sabem o tempo que ele ficou falando para esse povo sobre essa notícia que o Senhor Deus colocou ele para falar? Foram 23 anos. 23 anos, né, que está aqui na palavra. Amadas, 23 anos, aquele abençoado chegando naquele povo, ele só criou inimizade.
Quem gosta de ouvir isso? Quem gosta de ouvir? Tá tudo bem, a vida tá boa, estamos levando, tá gostoso. Nossa, tá tranquilo, né? Estamos caminhando, fazendo aquilo que nos agrada. Estamos aqui na Terra Prometida, né? O Senhor nos trouxe, agora vamos descansar, vamos curtir, não é verdade? E era isso que o povo vivia. E Jeremias falava assim, não, vocês não estão entendendo, o Senhor não está se agradando. E foram 23 anos. Então, sabe, amadas, isso no coração também do profeta cria uma tristeza, cria uma amargura. O livro de Lamentações é um livro que foi escrito por Jeremias, né? E não precisa abrir, eu só vou citar também um versículo. Quando você vai lá em Lamentações, olha só, o Senhor fala assim, logo em seguida, antes de dar. Aleluia, Deus. Olha só, o livro de Lamentações, quando você, aqui no capítulo 2, no versículo de número 11, Jeremias ele fala assim, com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma. Olha ele falando. E o meu coração se derramou de angústia por causa de toda essa situação, pois desfalecem os meninos, as crianças de peito. Então, existem ministérios, né, amados, que o Senhor levou. Engraçado que o Senhor ele dá dons específicos, né? E cada um tem o seu ministério. Por isso que a gente não tem que competir com nada. Aleluia. O Senhor nos prepara, é lindo. Né? A gente comenta com o pastor Marcelo, ele tem um ministério maravilhoso, que é pegar aquelas pessoas de rua, drogados, prostitutas, transformistas, travestis, e ele trabalha com isso. Isso é um dom, né? E não é qualquer um. Eu conheci certa vez um missionário, eu estava na igreja do pastor Fabinho, e ele veio, ele fazia um trabalho na África com crianças que eram jogadas para fora de casa, que tinham defeitos. Então é um povoado, eu não vou falar que eu não tenho certeza, né? Agora não me recordo, mas era assim, a criança nascia com algum defeito, ou cega, ou com algum defeito. Eles jogavam eles para fora, achavam que aquilo era uma maldição. E eles tratavam todas essas crianças e cuidavam delas. E levemente ministravam, e ministrando, porque ali era difícil. Tanto que quando ele estava pregando essa palavra lá, né, nesse culto, aquela semana eles tinham recebido uma mensagem que tinha o povoado tocou fogo na obra que eles estavam ali. Eu falei, Jesus, misericórdia. Então e aí num momentinho eu e o Murilo nós fomos conversar com ele e com a esposa, e você sentia a amargura da alma. Então existem ministérios que a pessoa fica amargurada, né? Porque é difícil. E Jeremias ele estava nesse mover, nessa situação. Existe uma passagem também, amadas, eu quero falar isso, eu já vou já finalizar essa parte para vocês entenderem. O profeta Jeremias, ele fala o seguinte, no capítulo 8 ele fala assim, olha só, existe uma parte que tem um título assim, a dor do profeta por causa da ruína do povo, tá? E no versículo 20 ele diz assim, 8:20, ele fala assim, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Ele se incluiu. Amadas, eu arrisco a dizer que até Jeremias, diante de todos esses anos, ele ficou, Senhor, acabou. Essa frase tem uma explicação. Eles dizem o seguinte, que isso era um provérbio popular que significava a desesperança total do livramento. Então, a que ponto, até o próprio profeta ele chegou. O povo não tinha acordado, mas o profeta chegou até isso, né? E em determinados momentos ele tentava falar com o Senhor, não pede, não adianta, né? E quando então nós chegamos até essa fase da vida aqui de Jeremias, que é o capítulo 33, porque o Senhor então chega para ele e falou assim, Jeremias, agora te levanta, agora vai, começa a colocar. Porque o Senhor teve entendimento de que aquele momento era o momento que Jeremias estava já pronto para se levantar. Então eu quero te dizer, se coloque diante do Senhor
de acordo em relação a qualquer situação que você esteja passando. Se você tem essa alma amargurada, se você tem esse espírito, essa alma entristecida, como eu disse que eu havia passado, se levante para clamar ao Senhor. Clamar porque Ele ouve o nosso clamor, Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai te trazer uma direção, Ele vai te trazer algo, né? E eu comecei a orar e a pensar também sobre o que seria, Senhor, essas coisas grandes e ocultas que o Senhor vai revelar, né? E logo em seguida, o Senhor Ele fala no capítulo 33, que eu creio que é algo que é o mais tremendo que a gente poderia ter esperado, que nós recebemos como um presente do Senhor. Ele fala sobre o reino de Davi, ele fala sobre a vinda de Jesus Cristo. É logo que a palavra, né, ele vai falando que tem dias que ele vai estabelecer o trono de Davi, mas será que o profeta ele olhou aquilo como sendo da forma como o Senhor fez, né? Provavelmente ele pode ter pensado, o Senhor vai restabelecer o trono, ok, vai colocar outro rei, nossa, será que esse outro rei vai seguir o caminho? Ai, não sei, mas não, o Senhor ele estava revelando algo que é muito mais incrível e maravilhoso. Ele estava falando não dos outros reis que viriam em Judá, mas ele estava falando da vinda daquele que iria reinar para todo sempre. Amém, amados? E são essas coisas que nós não enxergamos, infelizmente. Às vezes a gente não tem um entendimento, mas quando você se posiciona, você começa uma vida com clamor, elevando a tua voz, falando veemente como o Senhor, declarando ao mundo espiritual, ele vai mudando aqui dentro. E esse mudar aqui dentro vai fazendo com que a gente cresça. E esse crescimento é isso que o Senhor precisa na nossa vida. Deus precisa que nós cresçamos e cresçamos. Ele precisa, eu preciso crescer, eu preciso. Para quê? Eu preciso crescer para quê? Para eu administrar situações que são da minha vida, do meu dia a dia, da minha casa, da minha família, dos meus filhos. E o Senhor, Ele cuida de tudo isso. E é exatamente para isso também. Mas eu vou te dizer algo, amadas. O Senhor, Ele tem acrescentado e feito crescer essa nossa postura diante dEle para algo muito maior que Ele está preparando, né? Eu creio que o Senhor, Ele precisa que a gente tenha e comece a ter a visão de reino. Sabe, a gente, infelizmente, às vezes ainda se vê orando e clamando por situações aqui dentro do nosso círculo. E o mover de Deus, Ele é em reinos, Ele é em mundo espiritual. E é só quando você tem a consciência que é o clamor atrás do clamor, Ele vai te fazendo crescer, que você começa a ter a visão do reino. Sabe, existiu um tempo, e eu não vou mentir para vocês, e é verdade isso. Eu começava a orar e falava assim, Senhor, abençoa, guarda meus filhos, meu marido, meu lugar. Só que eu não clamava e nem orava por pessoas próximas. Eu falava daquele meu círculo, porque aquilo é o que estava me interessando. Quando eu comecei a entrar em situações que o Senhor começou a me trazer na minha vida, e Ele começou a me quebrantar, e eu comecei a me levantar, e eu tive entendimento de que é uma guerra espiritual, e Ele vai mostrando que a guerra ela se coloca, Ele vai trazendo o teu entendimento. Eu fui entendendo que o relacionamento dos outros também é importante conosco. Eu tenho que ser sábia para ver o que eu vou falar, o que eu vou responder, a questão da boca fechada. Nisso o Senhor foi ministrando. E aí eu comecei a ter entendimento. Então hoje, amadas, eu às vezes me pego clamando, às vezes não, pela política, pelos nossos, pelo presidente, por todos, amados, porque tudo, uma coisa só, é o reino de Deus que tem que descer, né? Assim como o pastor mandou aquele dia, se nós estamos sujeitos ao reino, quando nós rezamos, quando nós falamos, oramos o Pai Nosso, e nós falamos que o teu reino veio sobre nós estamos sobre o reino do Senhor. E é debaixo desse reino que nós temos que viver. Então nós temos que ter essa visão. Amém, amadas? Glória a Deus. E quando nós fomos então entrando na palavra e vendo, eu falei, Senhor, me mostra alguém que o Senhor percebeu que clamava, que se levantava e que tinha essa postura, né? E aí o Senhor me trouxe as Salmos aqui, né? Nada melhor do que um grande homem que sempre clamou muito. Aleluia, Deus. Só um minutinho, vou ver aqui.
Louvado seja Deus. Amém. 142. Aleluia. Um dos homens que eu creio que mais clamaram, né, pelo tempo aí, foi o rei Davi. O rei Davi era um homem posicionado, era um homem que sempre se levantava, fortalecido, era um homem de guerra, né? Lá, apesar dele ter primeiro criado as ovelhas, o Senhor foi forjando ele durante todo aquele período antes dele se estabelecer como rei. Exatamente, foi um período de fortalecimento, né? E o rei Davi, no Salmo 142, ele fala assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Olhem só, é súplica, né? Não é uma oração, é uma súplica, né? Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Dentro de mim esmorece o espírito, conheces a minha vereda, né? E no versículo 5 ele fala assim: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Então, amada, o clamor, ele começa a vir na nossa boca quando a situação realmente ela aperta. Então, na situação de extrema dificuldade, quando você precisa começar a se fortalecer, o clamor vem à tua boca. Se você ainda não está tendo esse tempo, peça ao Senhor, fala: Senhor, que eu possa me posicionar como uma pessoa que clama, porque a palavra ela diz que o Senhor ele ouve o nosso clamor e Ele te responde. E Ele ainda mais vai responder e nos mostrar coisas que nós nem imaginamos, né? Às vezes as expectativas que a gente tem no Senhor são pequenas. Eu preciso disso, Senhor, precisa acontecer isso para definir isso. E o Senhor, quando Ele te permite, que você está preparado, Ele já te prepara algo que sempre te surpreende. Porque o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Amém, amados? Glória a E existe uma situação também que quando Nabucodonosor ele então se posicionou, ele entrou ali para invadir, e aí nesse momento, quando você vai ali no livro de Jeremias, você já vê que Jeremias já se coloca de uma posição diferente, né? É interessante que o Senhor chama Jeremias para clamar, né? Não foi Jeremias que clamou, o Senhor ele chama Jeremias. Então o Senhor nessa tarde ele está te chamando para clamar. Esse teu problema, essa tua causa é algo difícil, é algo que assim como aquela visão, aquele provérbio da época falava: está morto já, não tem sim. O Senhor te chama para você clamar por isso, porque Ele vai mover. Amém, amadas? Eu creio em nome de Jesus. E então voltando, quando o Nabucodonosor então entrou ali naquele local, né? E aquilo realmente foi uma expectativa de Jeremias, né? E o povo viu que realmente aquilo se cumpriu ali. E no versículo de número 2, no livro, eu não vou abrir o livro, eu só vou citar. Nabucodonosor, ele entra e ele fala o quê? Ele olha para Jeremias e ele fala assim: não, vocês podem deixar. Olha, você pode ficar livre. Ora, Nabucodonosor, ele era o grande invasor, ele que deveria temer, apesar que o Senhor declarou a Jeremias que ele chamou ele de servo. Ele falou: já levantei Nabucodonosor, o meu servo, para vir, né? Mas ele era aquele servo que não está tão posicionado, né? Ele ainda servia a outros deuses, ele fazia estátuas, né? Mas Deus conhecia o coração de Nabucodonosor. Eu creio que Deus já via algo que poderia ser mudado ali. Amém, amados? E o Senhor conhece o teu coração, né? Ele conhece o nosso coração. E aí ele deixou Jeremias solto, simplesmente desta forma, né? E aí Jeremias continuou ali, ele não saiu. E Nabucodonosor pegou alguns, levou, né? A palavra que fala que são os sábios, né? Ele pegou uma linhagem diferenciada para levar embora. E ali permaneceu Jeremias. E Jeremias ali então continuou com o papel dele, e os reis chamavam, e os reis questionavam, mas ainda não queriam ouvir a verdade. É engraçado, né? E aí nesse momento os reis falavam assim: nós vamos fugir para o Egito, viu, Jeremias? E Jeremias falava: não, vocês têm que permanecer aqui, vocês não podem fugir. E mesmo assim eles não acreditavam. Então, assim, como é difícil a dureza do coração, né? Aquele que não se coloca, aquele que não busca uma intimidade, daquele que, infelizmente, o problema o assola.
Não vou mentir que existiram fases da minha vida que o problema me cegou e a angústia me tomou, né? Eu acho que quem não teve essa experiência, mas existe um momento em que quando você se posiciona, o Senhor, Ele abre o teu entendimento. Nós precisamos entender algo, amadas, que Deus trouxe no meu coração. Eu tenho uma conhecida aqui, muito querida, que ela um dia chegou para mim e falou assim: eu não sei como você consegue adorar esse Jesus. Como é que você consegue adorar Ele? Né? Eu vejo em você, quando você fala, você não tem dentro do meu coração isso, né? E na época eu não tinha o entendimento para explicar. Até falei: Senhor, eu queria tanto encontrá-la novamente, porque eu queria trazer uma nova palavra para ela. Mas, amadas, eu vou falar para vocês, foi a dificuldade que me fez eu ver que eu olhava para trás e nada faltava na minha vida. Sabe, que eu comecei me colocando, me posicionando, e Deus hoje me fez mais fortalecido. E esse fortalecimento é que nas outras dificuldades que aparecem, eu me levanto não naquela oração do choro, mas na oração do clamor, porque Ele que nos fortalece. Amém, amadas? Glória a Deus. Colocou isso no meu coração, mas assim, coloque isso no seu coração, para você realmente se posicionar. Posicionamento. Amém? Continuando. E então ele levou cativos alguns, né? E nós sabemos da história de Daniel. Todos conhecem a história de Daniel. E Daniel foi um rapaz que, mesmo estando longe, mesmo estando ali retirado, né, levado, ele não esmoreceu. Ele continuou na presença. Ele era um rapaz na presença do Senhor, né? Ele não se deixou invadir e nem se contaminar ali onde ele estava, né? E aí eu olhei e eu falei assim, que interessante, o posicionamento de Daniel, Nabucodonosor foi observando e vendo que realmente existia um Deus Todo-Poderoso, a quem Daniel servia, que fazia a diferença, né, amados, que ele poderia clamar, mas foi um processo também com Nabucodonosor, né? E no final dos dias dele, quando ele entra num processo em que ele é levado, ele entra num espírito de loucura, ele é louco, ele vai e é mandado para o meio de uma floresta, e ele se vê como bichos ali, né, no meio da floresta, né? Foi ali que Deus tocou o coração dele, e aí ele reconhece o Senhor como realmente sendo Deus, o Deus de Daniel é o Deus eterno, né? Aí eu questionei o Senhor, falei: Senhor, será que Jeremias ainda era vivo nessa época, né? Será que Jeremias conseguiu ver esse mover de Nabucodonosor passando por esse processo? Será, pastora? Ele era desse tempo? Eles eram contemporâneos. Eles eram contemporâneos, eu creio que sim, porque eu fui ver a morte de Jeremias é 586 e o sucessor de Nabucodonosor era um pouquinho depois, então eu creio que o Jeremias ele acaba morrendo no Egito. Ele morre no Egito, Então eu não saberia te dizer. Caso para estudar. Amém, amadas? Então, amadas, o que eu queria trazer hoje para vocês, existe um tempo em que se a gente percebe, se você tem essa direção, essa sensibilidade que na tua vida você ainda está num tempo de uma oração morna, de uma oração com muito choro, uma oração assim que às vezes a gente se coloca como pequenininho, a gente se coloca como incapaz, como o que está acontecendo não tem jeito, né? Existe um tempo em que o Senhor ele nos levanta para clamar. Então ouça a voz do Espírito, continue na oração, busque e clame ao Senhor. Fala: Senhor, que eu me levante como uma pessoa que clama, porque não só você vai começar a clamar por aquilo que é da tua vida, mas eu creio que o Senhor vai te levantar, porque Ele tem ministério na vida de cada um. Ele não nos separa em vão, Ele não nos coloca num lugar, ou nos coloca para nós termos esse tempo, ou Ele nos tira de onde nós estamos fazendo, na nossa própria casa, toca o nosso coração, vem aqui, eu quero falar contigo, em vão. Nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Amém. E precisamos ter a diferença o clamor para o reino, essa diferença de buscar o reino e de passar aos próximos essa visão de reino, amadas. Porque
É uma guerra espiritual. E nós temos que andar juntos, em comunhão. Não somos individuais, não. Existem pessoas que chegam às vezes para mim e falam assim: não, eu estou bem na minha casa, eu estou orando, Deus tem o controle da minha vida. Não. Você tem o poder de dar o passo. Você pode se posicionar. Você pode começar. Ore, mas esteja na presença, porque vai ter um momento que Ele vai borbulhar dentro de você. O Espírito Santo vai gritar e você vai se levantar clamando, e de repente você vai ver e o Senhor vai te mostrar que você vai estar clamando por coisas e acontecendo coisas que você nem imagina. Aleluia! Amém, amados? Vamos então nos levantar, vamos orar? Glória a Deus.